desses futebols, mas está falando de futebol, tá? Futebol feminino, futebol de várzea faz parte da nossa cultura do futebol, tá? Futebol masculino faz parte de uma pontinha. Então é muito importante a gente estar ocupando esses espaços, fazendo e trazendo essas histórias que estavam aí à tona. E Leal, querido, da várzea a gente tira até uma fala que veio de alguma dos filmes que agora eu esqueci, que é a invencibilidade, né? Nos nossos campeonatos, né, a gente tem chaveamento, e aí os times vão se encontrando, vão derrubando, mas na várzea, invencibilidade é um valor muito bacana. E aí eu queria dizer que ter esse auditório cheio durante 10 anos faz do Cinefute um grande time invencível. Parabéns, viu? Vamos lá, gente. Vamos ao que interessa. Eu vou parar de falar aqui. Eu vou só mediar a conversa com vocês. Foi muito legal ver essas produções. Eu, como historiadora, como alguém que, enfim, tem tentado desbravar essas histórias ao longo desses anos todos, digo que, além da produção audiovisual, é muito importante os produtos que vocês fizeram, né? Porque grande parte da história sobre o futebol de mulheres, ou futebol de várzea, como a gente chama aqui em São Paulo, acaba ficando restrito até esses conteúdos de vocês, né? Daqui 2, 3 anos, é um material de vocês que a gente se funda para tentar conhecer essas histórias, né? É um material que tem sido recente essa produção, e a responsabilidade é maior ainda, porque para a gente encontrar, né, esses vestígios, né, eu imagino a dificuldade que vocês têm tido. Mas eu não quero falar de problemas, né? Quando a gente pensa em futebol de mulheres, a gente vem, meu Deus, dificuldades. Né? Eu quero falar de coisas boas, né? E aí eu queria que vocês... Coisas boas, né? A gente sabe o perrengue de se produzir cultura no Brasil, a gente sabe dos grandes perrengues de se jogar como mulher no Brasil, de se produzir e etc. Mas eu queria que vocês trouxessem, né, a partir desses bastidores, né, dessa cozinha de fazer um produto como esse que todo mundo assistiu, quais foram as coisas boas que surpreenderam vocês nesses caminhos? Ou alguma história, né, que aparece? Porque às vezes a gente faz um roteiro, né, cria uma estrutura, mas ao longo dessa produção isso a gente vai sendo surpreso, né? Inclusive, fazer filmes sobre mulheres que jogam é muito diferente do que fazer filmes de homens que jogam, né? Então, eu queria que cada um trouxesse uma pílula, e aí, se der tempo, a gente abre para o público também, né, tentando respeitar esses horários, e já tem público lá fora. Tá bom? Quem quiser começar? Eu começo. Só vou discordar de você, porque eu acho que fazer filme de mulheres que jogam bola e de homens, para mim, é igual. Porque eu até estava comentando ali, assistindo os filmes anteriores ao Radar, as histórias de mulheres que viram jogadores são muito parecidas com as dos homens que viram jogadores. Eles vêm de periferia, eles sofrem. Claro que as mulheres passam por um preconceito muito maior e uma dificuldade muito maior. Mas todas, para mim, são relações humanas. São histórias humanas que o futebol, para mim, é o pano de fundo do que a gente viu aqui. E fazendo o Radar, a coisa que mais me emocionou assim, é a história da Rata, que talvez seja a personagem que mais fale no filme, porque ela passa por uma relação conturbada com o pai, é expulsa de casa muito cedo, vem aqui para São Paulo, se perde aqui em Santos, mora na rua, é acolhida por uma pessoa em Santos que consegue levá-la para casa da tia aqui em São Paulo. Isso tudo com 12 anos. E ela não abandona o sonho dela de ser jogadora de futebol. Ela apanha, ela tem 18 irmãos, 12 homens, e nenhum deles consegue ser jogador de futebol. Ela é a única da família que consegue, que era o maior sonho da vida do pai. E talvez por isso seja o momento do abraço que ela fala ali, que para mim é a parte mais emocionante, que eu sempre choro vendo, não consigo segurar. Que ela conta depois que o pai, a partir daquele momento, passou a segui-la, e vira o maior fã dela, até o dia que ele morre. Ele faria 100 anos esse ano, o pai dela.
E a gente ouvia essas histórias, assim, ano passado, eu e o Douglas, a gente lançou As Copas por um Clique também, que falava sobre fotografia relacionada ao futebol masculino, em Copas do Mundo, e a gente via um pouco dessas histórias também, do sofrimento das pessoas que estão por trás das câmeras também, e a gente ouviu de filhos de fotógrafos, coisas que eu ouvi de filhas de jogadoras na sessão do Rio. A Suzana, infelizmente, não pôde vir, a filha dela passou mal. Que eles não conheciam as histórias dos pais, que são histórias inspiradoras. E as meninas do Radar são pioneiras. Elas enfrentaram o sistema. Elas começaram a jogar futebol 2 anos depois que a proibição de mulheres exercerem a prática esportiva foi cassada. Em 81, elas estavam iniciando isso. Eu estava nascendo, elas estavam começando a jogar bola. Elas estavam brigando pelo direito das mulheres jogarem bola, assim, sabe? Mas quando eu falo que as histórias são similares, é só nesse ponto de que vem do sofrimento da periferia e para aí. Porque são histórias humanas. A luta feminina é muito maior para alcançar esse objetivo do que o de um menino. E contar essa história de que eu ouvi pessoas se surpreendendo ali com um time que perdeu 2 jogos em 6 anos, que ganhou todos os torneios que disputou, os 6 cariocas, os 6 brasileiros, os 6 sul-americanos, que formou a seleção brasileira, que permitiu que Marta, Cristiane, Formiga, entre outras, as meninas que estão na várzea ali jogando, se inspirassem e começassem a jogar, abrisse essa porta, cara, e sem ter imagem e acervo, que é o que você falou, que a CBF não tem registro disso, ninguém tem registro desse time, a não ser as próprias jogadoras, que tem muita coisa até aqui no Museu do Futebol, exposto por elas, foi uma coisa maravilhosa, assim, e que, curiosamente, a gente só descobriu essa história, a gente é do Rio, eu sou do Rio, e o Douglas também, e ele é morador de Copacabana, porque o Douglas passou na porta do que é o Radar hoje, que é uma academia que tem um apelido de anabolizante e leptospirose, porque ela está completamente abandonada. Então ela vive com ratos e com pessoas que fazem uso de anabolizante, drogas e tudo mais lá dentro. É o maior clube de futebol feminino da história do Brasil. Hoje ele é isso. Então, assim, E a gente descobriu no meio da Copa do Mundo de futebol feminino. O Douglas passou na frente desse lugar, que é o que sobrou do Radar hoje, e falou, cara, isso aqui foi um clube de futebol. E a gente começou a pesquisar. Entrou, visitou, viu fotos, olhou, caramba, essa aqui é a Fanta. Nossa, essa aqui é a Roseli. E fomos atrás dessa história, sabe? E foi o que saiu hoje aqui para vocês na tela de cinema. Com um orgulho imenso de mostrar. Em Copacabana, hein? Em Copacabana. Legal, aproveitando o gancho do Douglas com relação às histórias, ao futebol feminino, o link que é futebol masculino e feminino, nós mostramos através do Boa Noite a Todos. Eu sou o Edson de Lima, da Vitrine do Futebol Feminino, o diretor do filme Nunes Futebol Clube, Nunes FC. Muito prazer em estar aqui mais uma vez no Cinefute, nós que já tivemos aí o histórico vencedor, né, na temporada 2017. Estamos em busca aí de mais um caneco, se Deus quiser. Com relação a esse link que o Douglas deixou aí... Jefferson, perdão. É Douglas e Jefferson, é a dupla. Eu não me apresentei, desculpa. Então, justamente o link que nós pegamos com relação à história bem sucedida, né, no caso da Gabi, que é uma jogadora prometente do futebol feminino brasileiro. E temos exemplos, tivemos aqui nessa sala há poucos minutos a equipe do Corinthians Sub-17 presente, atletas, temos a Milena aqui do São Paulo Futebol Clube, também atleta prometente, temos a Leda aqui, Leda, bem, temos o nosso ídolo maior, Ivair, ali presente também, e enfim, tivemos aqui presentes nessa sala muita gente importante do futebol, tem o pessoal da Várzea também, que minha reverência a vocês que lutam bravamente, são um celeiro maravilhoso. Então esse link que foi pego, falei muito link já, né? Com relação a uma história bem sucedida de apoio da família, com os percalços devidos, né? A história acabou indo por outro caminho, mas o futebol, a paixão pelo futebol presente sempre, e é o que nós retratamos nesse filme. E agradeço aí a oportunidade de estar presente mais uma vez aqui no Cinefute.
Oi, gente, boa tarde. Sou Cláudia, boa noite já. Sou Cláudia Alves, uma das diretoras do Geração Peneiras. Enfim, só para contextualizar, a gente é uma produtora de audiovisual com narrativa feminina. Então, a gente faz programas no GNT, outros lugares, viajando o mundo para falar sobre questões femininas. Confesso que estou bem feliz e, ao mesmo tempo, um misto de wow, no festival com a temática futebol feminino. Eu sou a única diretora mulher. Estamos falando de audiovisual. Queria agradecer que, inicialmente, antes dos filmes passarem, teve um vídeo que realmente estamos lutando em tempos difíceis para que o audiovisual continue acontecendo e ninguém vai parar a gente de fazer filmes, porque isso é importante. Enfim, o Geração Peneiras, que é esse curta que a gente fez com a Camille, que hoje em dia é do Corinthians, e com a Mari, que está no Flamengo, que é o time de bases lá. Eu sou do Rio, só dá para perceber. Minha família toda é do futebol, meu primo jogou na seleção de 70, enfim. Eu brinco que minha família é a família divino do Avenida Brasil, daquela novela, né? Samba, futebol, bem subúrbio, aquela coisa toda. Enfim, mas meu pai era aquela geração do Zico, né? Viu o tempo glorioso do Flamengo. E se me perguntarem qual é o meu time, eu falo, eu sou Flamengo. Uma culpa da minha família, porque eu realmente não sou uma pessoa ligada ao futebol, nunca fui. Enfim, meu irmão é uma pessoa que tem tatuado no braço do Flamengo e eu não sou essa pessoa. A gente fez um programa, eu e as meninas, para o GNT, e aí a Conspiração entrou em contato com a gente, que queriam que a gente fizesse uma linguagem sobre futebol feminino. E somos 3 sócias, e as 3 não gostam de futebol, não entendem muito de futebol. A gente falou, vamos fazer isso com um desafio. Vamos fazer isso com um lugar de, vamos olhar o futebol feminino do jeito que a gente olharia. E é muito engraçado, porque quando a gente estava lá, eu chamava o técnico de professor, porque é uma coisa que eu sabia que o pessoal chamava de professor, e eu questionava várias coisas, assim, tipo, quando treina, divide o campo, que o zagueiro faz? Umas coisas assim muito... que ele olhava para mim, você não sabe nada de futebol, Melinda? Eu falava, não sei, não é meu lugar de fala. Mas me pediram para fazer, eu vou fazer. E gostei muito, comecei a ter uma nova relação com o futebol, porque comecei a perceber realmente como... A minha maior crítica com o futebol sempre foi o marketing por trás desse futebol, que faz as pessoas se perderem e ter um dinheiro ali, e a gente esquece que é um esporte. Algum filme que eu não sei qual foi, falou uma frase que eu achei que acho que é do Nunes, que falou uma coisa muito boa, que é: você é jogador ou você é atleta? Isso para mim é muito que é o futebol, né? Não é quando está a Amazônia aqui acabando, que é pegando fogo, e o pessoal fazendo post de relógio. Não é public post, entendeu? É a gente, você como jogador, ou você como jogadora, como é que você pode transpassar e mudar o cenário do nosso Brasil, já que o futebol é o nosso, dizem por aí, que é a paixão nacional, né? Enfim, e aí deu super certo, enfim, é um filme que eu tenho bastante carinho, Geração Peneiras, porque a gente fez esse paralelo com o Rio e São Paulo. São 2 meninas super promissoras. A Mari, a gente... Jornalista é uma merda, né? Fica apegada a personagem, fica amiga, frequenta a casa. E aí a gente é muito apegada a Mari, que é a menina do Rio. E aí ressignifiquei minha relação com o Flamengo também. Que aí eu falei, nossa, agora eu sou Flamengo. Agora realmente eu sou Flamengo. Torço, Libertadores estamos aí, não acompanho nada, mas sei que tá. Mas é isso, enfim. A gente quis trazer, na verdade, essa realidade do time de base. Foi muito rápido, a gente, só para vocês entenderem, a gente foi chamado para fazer esse filme em maio, para lançar para a Copa. UOL. E aí a gente correu atrás disso e a gente teve a sorte que na semana anterior, que a Conspiração estava falando com a gente, que é do Histeria, na verdade, falou, também entendia muito futebol, menina, né? Tá tendo negócio de peneira aí, pergunta aí, frequenta, pesquisa. E aí a gente, nessa coisa de pesquisar, a gente soube que ia ter a última peneira, que era do Flamengo, e a gente foi no calor de 40 graus do Rio de Janeiro, lá para Penha, que é um lugar pra porra de longe. E foi super certo, assim, as meninas são ótimas, e depois a gente teve uma maior demanda de vir também para São Paulo. Eu moro em São Paulo, então foi mais fácil. A gente gravou com a Camille, que infelizmente não pôde ver o filme. Mas é isso, basicamente. Acho que, né? Falei tudo. Calma aí, aquilo tudo que a gente viu foi feito em um mês? Tudo que... Mas tudo que a gente faz é feito em um mês, no máximo.
A gente fez um filme, eu fiz um filme chamado Cabelo Bom, que ganhou o Festival de Gramado e outros festivais. A gente fez uma semana. E eu fui depois morar no Quênia, para você ter uma ideia. E a gente fez o programa do GNT, que a gente viajou para Paquistão, Islândia e Brasil. A gente fez em um mês. A gente depois ficou... Aí depois teve a montagem após, né? Sim. Que aí é mais um mês. A produção durou um mês. A produção durou um mês. Boa tarde a todos. Eu sou Alexandre. Eu sou repórter da Carta Capital, então sou um pouco fora do audiovisual, assim, né? A história começou com... Bom, eu também não entendo nada de futebol. Ai, amigo. Sou completamente fora. Pelo amor de Deus. Não precisa, gente. Eu entrei aqui também, não sabia nada 8 anos Uma atrás. época eu trabalhava na Jovem Pan, me colocaram para cobrir o jogo de futebol do Palmeiras e Corinthians. Aí o resultado foi que eu chamei a torcida do Palmeiras de alvinegro. Ai, e não pode, gente? Aquela louca, não pode? Não pode, amigo. Então, assim, eu realmente não entendo nada, mas eu estava na carta e eu acho que a Copa trouxe muita visibilidade. Né? Eu acho que é um longo caminho pela frente, mas eu acho que já é um grande começo. E essa visibilidade entrou nas redações, né? E eu cubro diversidade, então eu disse, não, a gente precisa falar sobre isso, o que a gente vai falar? Foi aí que eu descobri sobre o futebol de várzea, eu não conhecia. E eu quis falar sobre futebol feminino de várzea. E foi muito difícil achar, sabe? Foi muito difícil achar, porque eu achava só masculino, não conseguia encontrar, até que uma menina da redação acabou publicando num grupo e apareceu essa maravilhosa da Maria. E aí foi o contato, assim, foi amor à primeira vista, porque ela... E assim, eu não sei como é com vocês o contato, mas o jornalista é muito demonizado no Brasil. Ainda mais agora que todos os poderosos estão falando, né, enfim, falando mal da gente. Quando a gente vai entrevistar alguém, a pessoa fica, né, tipo, o que esse cara quer? Sabe, o que esse cara vai falar? E a Maria não, a Maria já... Eu até falei pra você, eu falei, gente, eu não sou acostumado com isso não. Porque ela já mandou release, mandou foto, já mandou vídeo, falou, ó, tá marcado esse dia. E deu certo de eu ir lá no Jardim Castelo. Jardim Castelo, né? E eu me surpreendi muito, assim. O que era para virar uma reportagem acabou virando um mini documentário. Porque a Ana, que está aqui, que participou também da gravação, da edição, a gente chegou lá e a gente se surpreendeu muito, assim. Negativamente pela estrutura e pela luta, mas positivamente pela resistência. Porque é isso que eu classifico, assim. O futebol de várzea feminina é resistência. Sabe, resistência pura. Assim, tem tudo para não ser, mas sabe? Elas estão lá, elas estão lutando. E todo mundo chorou. Foi tipo assim, um dia de chorar. O irmão da Maria, assim, foi a coisa mais fofa do mundo. Que ele falava, eu não sabia se ele estava chorando ou passando mal. Porque ele falava, assim, ele não conseguia mais, de tão emocionado que ele estava falando da irmã, inclusive aquele que eu entrevistei. E eu também me emocionei muito, e foi uma coisa muito de imersão na vida delas, assim, e de inspiração, sabe? É uma luta mesmo, assim, sabe? E eu acho que é um lugar onde o Estado tinha que estar. O Estado tinha que estar garantindo que o esporte... Porque a gente sabe que o esporte salva de diversas coisas. E o Estado tinha que estar ali investindo e não está. E se o Estado não está, eu acho que a gente tem que cobrar de marcas que lucram em cima do esporte de estar ali, sabe? E eu acho que é por isso que é importante esse bate-papo, essa exibição, usar um lugar público para trazer essas histórias, para dizer, essas pessoas precisam de incentivo, senão não vão conseguir, sabe? Vão ficar na resistência, mas e aí? A gente tem conta para pagar, a gente tem coisas para fazer também, sabe? Então eu acho que me inspirou muito, assim, o contato que eu tive com elas foi uma inspiração para minha vida, foi uma inspiração para tudo, e eu me comprometi ali com ela, falei, olha, o que você precisar de mim para ajudar como imprensa, a luta de vocês, o movimento, o futebol, contem comigo. Porque eu acho que futebol, ele é é da cultura brasileira. Ele não é exclusivo do homem hétero. Então a gente tem que falar sobre LGBTs no futebol, a gente tem que falar sobre mulheres no futebol, porque futebol é de todo mundo, não é de um tipo de pessoa específica. E o Brasil é de todo mundo. O Brasil não é de uma classe política diferente, o Brasil é de todo mundo. E se o futebol é Brasil, o futebol também é de todo mundo. Então a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que ocupar os lugares, e a gente tem, vocês como audiovisual, eu como jornalismo, temos que dar voz, temos que denunciar e também temos que enaltecer. Foi essa a minha intenção com essa matéria. A moça acabou de fazer um trabalho audiovisual, você já está lá dentro, tá? Exatamente. Gente, já tá lá dentro. Você não é mais só um Me chama. jornalista de redação. Tira o corpo fora não, fica aqui dentro mesmo. Muito obrigado. É isso, muito obrigado.
fala no microfone. Alô, público. De Várzea foi feito aí em 3 diárias, um custo total de R$300. O filme foi feito com esse dinheiro. E eu acho que o futebol aí é apenas um fio condutor, porque a gente tem muito mais problemas do que só o futebol. É mostrar onde a mulher é maltratada no trabalho, mostrar onde a mulher é maltratada no transporte público, onde a mulher é maltratada em todos os lugares que a gente não consegue enxergar dentro de casa, ou até mesmo seu vizinho maltratando uma mulher que a gente não sabe o que está acontecendo com ela, às vezes enclausurada, tomando uns tapas. Eu acho que o futebol aqui é só um começo de tudo, para a gente mostrar quem é quem nesse mundo tão fascista que está vindo por aí. Eu acho que a tendência é só piorar. E a melhora só vem com esse tipo de evento, com esse tipo de atitude de cada um aqui dentro, e ficar até aqui no final, como meu filho, que não aguenta mais ficar aqui dentro. Depois de 15 filmes, ele já elegeu todos os filmes que ele viu, ele gostou de tudo. Eu acho que a gente tem que vestir a chuteira rosa e continuar, porque a gente só está falando de sonhos, mais nada. Valeu, obrigado. Quem quiser acompanhar o Medivárzea está na rede social, no Instagram, no Facebook, e o filme só tende a aumentar. Vão entrar mais 2 personagens aí, a gente vai colocar uma açougueira e uma mecânica para brincar de bola. E sem esquecer da Maria Morim e o maridão, que me ajudaram muito. E você também, o Dico parece que deu o Dico parece que deu a sua indicação para mim, e você indicou a Maria Morim, e a gente... O negócio está feio. Eu acho que só tende a piorar, infelizmente. Mas eu acho que com o esporte a gente pode melhorar muita coisa. A gente não tem mais dinheiro para Ancine, ele cortou 43% de verba, a gente não tem mais dinheiro para nada. Eu acho que cada um aqui que puder pegar o seu celular e fizer um filminho, seja de futebol, de qualquer coisa, a gente vai ficar mais... Tá foda a coisa. Tá triste. Cinema de guerrilha mesmo. Não, guerrilha. Tá foda. Essa positiva aqui. Mas é sonho, né? É sonhos. Não, é sonhos, e ó, A gente não pode desistir, galera. Não desistam, por favor. Estamos aqui. Valeu, obrigado. Há 8 anos atrás, a Várzea, que é um desses temas contemplados nos vídeos, era um tema que as pessoas perguntavam assim para o museu, mas isso existe ainda? Né? Tamanha era a nossa própria cegueira de conseguir olhar para fora do centro, né? Pensar que aqui a cidade de São Paulo tem mais de 2.000 equipes masculinas de futebol e agora só a Liga da Maria tem pelo menos 100 equipes. Né? E a mesma coisa acontecia com o futebol de mulheres. Né? Até outro dia as pessoas falam, mas esse futebol existe? Né? Ele presta para alguma coisa? Ou, começou com a Marta, né? E, enfim... Começou em 99. É mais um tema, né, que a partir desses produtos ou iniciativas como a do museu, a gente consegue descobrir que não. São outras histórias que estavam veladas e graças a diferentes produtos, projetos culturais, né, a gente consegue trazer vida e luz para personagens e histórias. Mulheres jogam futebol no Brasil, pelo menos com vestígios históricos, desde 1915. Né? 1915. Então, ainda tem muitos produtos para vocês aí se desbravarem nos próximos Cinefoods. Tá? Eu não quero me alongar, porque eu gosto de falar pra caramba, mas eu queria trazer as perguntas para a própria plateia que está aqui. Né? Eu acho que são temas diferentes que foram abordados. Tem, geralmente, essa iniciação do futebol pela Várzea ou pelas bases. Acho que o tema mais histórico ficou com o radar, mas a gente teve que esperar 35 anos para trazer a história do radar finalmente para o público, né? Ou a história da primeira seleção brasileira, diga-se de passagem. Então, eu queria abrir esse microfone para vocês, se não, pergunto eu, tá bom? A Fabi está com o microfone. Aí as pessoas têm que levantar a mão, que apesar do escuro, gente... O pessoal está com vergonha? Temos aqui um varziano pela camisa, já estou identificando. Boa noite a todos. Meu nome é José Valdo, sou presidente da AZON, Associação Zona Oeste e Noroeste de Futebol de Várzea. E a questão de resistência, há 3 anos atrás, a nossa Copa
normalmente participam 32 equipes. Aí estavam acontecendo algumas coisas no Brasil e a minha ideia foi lançar a carteirinha para os atletas ser cor-de-rosa. Aí o pessoal ficou bravo, tudo, mas lançamos, todos os atletas tinham a carteirinha cor-de-rosa, que foi uma forma da gente estar agregando, né, as coisas importantes do nosso Brasil. Mas foi uma briga brava. E parabenizo a vocês por estar nessa luta. E o histórico, tem um vácuo aí, eu não sei, vocês que pesquisaram, que o futebol de várzea, há uns tempos atrás, tinham 2 pessoas aqui em São Paulo, que eram o presidente do Jardim Regina Esporte Clube de Pirituba, e o tal de João Padeiro de Osasco, que eram os 2 times femininos. E ali, como eles tinham um certo poder aquisitivo, eles, um não queria perder para o outro, então o time ficou forte. Foi ali que apareceu a Cici, a Roseli, a Valéria, a Fanta. E qual é a expectativa de vocês nesse vácuo? Que falam muito da Marta, mas a Cici foi lá atrás, uma meia esquerda, ela jogava com os homens, ela foi uma das pioneiras, de pouco se fala nela. Aí tem a questão da mídia, que hoje a Marta tem a mídia e a Cici na época não tinha, seria o Pelé, né? Então, que tinha pouca mídia, né? A Cristiano Ronaldo, que tem uma mídia. Como vocês veem esse vácuo entre Cici e hoje a Marta? Posso complementar a sua pergunta para eles? E quando a gente faz uma vitamina maravilhosa aqui, ninguém é obrigado a continuar fazendo filmes sobre futebol de mulheres ou de várzea. Mas, quando a gente faz um roteiro, uma pesquisa, né, vão surgindo outros temas que a gente vai se encantando, ou personagens, ou assuntos. Então, ele trouxe um assunto, né, é Cici, né, esse tempo da várzea, ou tem outros tempos que não foram contemplados aqui. Se vocês pudessem escolher um segundo tema, assim, de forma fantasiosa mesmo, né, fazer um segundo filme, né, a partir dessa experiência, do que vocês gostariam, né, de continuar, ou se alguém tem interesse de pegar esse tema específico da Cici, a gente está falando de década de 80, 90, o que vocês gostariam de realizar? Com relação a Cici, acho que eu tenho um pouco mais de conhecimento, porque o veículo que eu mantenho até hoje na internet, a Vitrine do Futebol Feminino, trata justamente disso, faz esse link, por isso que eu usei tanto o termo link, né, das gerações, né, de todas as gerações. Leda, tchau, Leda, tchau. Leda Maria, Seleção Também Brasileira faz 95. Então, e jogou com a Cici também, viu? Está lá dentro da exposição. Eu quero ver aquela menininha jogando bola, ó, um dia. Aquela Sem que pulou lá no fundo. Sem ali, dúvida. Então, só para complementar, eu tive contato o ano passado com a Cici, fizemos na visita dela, hoje ela mora nos Estados Unidos, né? E, obviamente, aquilo que foi dito pela Rata, inclusive, né? Que o sonho era estar nos Estados Unidos, no filme do Radar. Tive contato com ela. É um histórico praticamente padrão, né, das jogadoras, principalmente dessa época, estar em outros lugares e também em outras profissões e terem êxito nessas profissões, né? Nós tivemos aí a professora Suzana Cavaleiro, professora da USP, que era uma das retratadas do filme do Radar. Mas justamente o veículo que eu mantenho na internet até hoje faz justamente essa junção de todas as gerações. Então, sugiro a você, todos que estão presentes aí, acessarem a Vitrine do Futebol Feminino. Agora, com relação a fazer um filme, perdão, me perdi aqui. Esse hiato que se deu, né, esse tempo que se passou com relação às atletas, é mais de interesse mesmo, vou dizer para vocês, Evaldo, é mais interesse que o Jefferson está aqui, teve o motivo, teve o mote, teve o start para fazer o filme, então é uma questão de interesse. As histórias são riquíssimas e, obviamente, vai depender muito do interesse. Você falou da Cici, a Cici, ela não está em 88, mas em 91 ela estava com 17 anos. Não, só para corrigir, ela estava em 88. Não, ela não está naquela foto lá, não. Ela está em 88. Na pesquisa lá, não. Não conteste. Tudo bem, mas ela não está na foto das meninas que viajaram. Ela está em 88. Porque a informação que todas Aquela passam. escalação e a ida a tem... escalação Cai algumas e entre outras. Bom, tá. Enfim. Tudo bem. Porque ela vai para 91, pelo que todas as meninas contaram. Ela tanto não que... vai em 91. Então todas elas são malucas, e aí é pior ainda, porque a gente não tem Bem-vindo nenhum à fonte oral. Aí, tá vendo? Faz parte. Porque todas as 5 entrevistadas do filme falam da Cici em 91. Todas elas falam que a Cici
se tivesse a mídia, seria mais do que a Marta, porque elas falaram que jogaram e admiravam a Cici, e a gente queria entrevistar a Cici, mas quando você falou do orçamento do teu filme, o nosso filme também teve orçamento de menos de R$1.000. E a gente gravou em 3 semanas de produção. É importante falar isso, sabe? É isso. Eu fiquei surpreso, você falou R$300, eu falei, caramba, cara, pô, não foi só o meu, sabe? Então, assim, e a gente não teve a Cici por ela morar nos Estados Unidos. É inviável você, com a produção independente, bancar uma equipe, viajar para os Estados Unidos e fazer Só uma gravação aqui, com ela. esse contato que nós tivemos foi justamente algo ocasional que aconteceu. Ela estava em visita ao Brasil, aos seus familiares, e nós fizemos o conteúdo com ela no aeroporto de Guarulhos. Então foi Tem que dar sorte de vez em Foi quando. uma coisa assim. Tem que dar sorte. E a história de Cici é riquíssima. E sobre filmes, eu fiquei feliz de ver muito futebol de várzea, porque o meu projeto para o ano que vem é futebol de várzea. Mas não é ligado ao futebol feminino. Confesso que eu não conhecia, desconhecia por completo a existência do futebol feminino de várzea. Fui apresentado aqui por vocês, fiquei maravilhado. Comentei até com minha esposa que está ali que, cara, isso é muito rico, isso deve ter muita história para filme ali dentro. Mas o meu é futebol de várzea no Nordeste, porque também é um outro lado que tem muita história rica, também tem o lado de pobreza, de preconceito, que tem mulher inserida não dentro do campo. Mas tem uma personagem lá que a gente já estava combinando de gravar, que ela é uma sertaneja, que trabalha na roça, que cuida da casa, da família, e durante o mês de maio, durante 15 dias, ela tem o poder total sobre a família, porque ela é técnica do time de futebol, que tem os 5 irmãos, que foi criado pelo pai, que leva o nome da árvore típica da região onde ela mora. Então, assim, ela é essa personagem gigantesca. Não é um futebol feminino, mas a nossa personagem é uma mulher inserida nesse meio da várzea também, de alguma forma. Já estão sabendo. Vem pro ano que vem aí pro Cinefute, para tentar um tricampeonato aí, porque a gente ganhou a Copas por um clique ano passado, estamos pleiteando aí o Radar esse ano. Minha pergunta era no âmbito dos sonhos, tá, gente? Já estou vendo realizado, mas, enfim. Ainda é sonho, calma, tem que ter dinheiro, porque a Paraíba é longe do Rio, não é tão simples assim. Só parafraseando o jingle do Cinefute, né? Eu gosto pra caramba desse festival. Na verdade, a gente não tem intenção de continuar com o tema futebol, muito porque a gente é a produtora que faz narrativas femininas. Enfim, a gente está com outros projetos. A gente vai fazer a 2ª temporada do programa, a gente vai para Ruanda e Japão para falar sobre igualdade de gênero no final do ano. Então, nosso recorte é muito maior. Na verdade, futebol para a gente foi muito importante, é uma subpauta dentro da nossa principal pauta. E a gente também tem outros projetos com outros grandes canais, então a gente também tem que escolher nossas batalhas. E aí eu prefiro navegar na batalha que eu sei nadar de braçada, sabe? Mas tem algum trecho, assim, se eu pudesse investir nessa Acho história que jornalista aqui... tem uma coisa de amar pessoas, né? É uma relação de amor e ódio com pessoas, pelo menos da minha parte. E eu acho que eu gostaria de contar mais... Eu gosto de contar histórias. Então, acho que eu gostaria de contar mais sobre a história da Mária, que é uma história brilhante, enfim. Porque quando a gente vê o material pronto, a gente não pensa o quanto que é o trabalho hercúleo de fazer montagem e editar. E a gente, não sei se vocês repararam, tem uma cena que ela aponta a tatuagem dela. E na tatuagem dela que ela aponta, ela está apontando porque é um grande jogador, que eu não vou falar o nome, muito famoso mesmo, que eu não vou falar o nome, bem famoso. Já namorou pessoas famosas. Ela falou, eu fiz essa tatuagem por conta desse jogador muito famoso, que namorou pessoas famosas, muito rico mesmo. E aí, só que ele estava nessa época que a gente estava fazendo a montagem, ele foi envolvido num escândalo, essa pessoa muito famosa. E aí, nós 3 decidimos, não, vamos falar. Não vamos fazer essa pessoa falar desse jogador famoso, né? Muito famoso. E a gente tomou a decisão de não fazer. E depois a gente pergunta para ela,
depois, né, que a gente filmou, né, ficamos migas, a gente falou, Mari, o que você está achando desse jogador muito famoso, né, que você tem uma tatuagem, porque ele tem uma tatuagem igual. Ó, dei a pista aqui. Tem uma tatuagem igual. E aí ela falou, cara, é um absurdo, enfim. E aí ela só endossou a gente de não colocar. E ela ensinou tanto pra gente, ela tinha feito 18 anos, em maio ela fez 18 anos, né? E aí ela... É uma coisa muito do Rio, né? O Rio tem uma coisa muito bizarra, que é assim... A galera que é do subúrbio do Rio, você entra na casa... Você viu a cozinha dela toda vermelha, que tem uma paleta de cor, tudo vermelho, né? É bem subúrbio carioca. Aí entra e ela, vem pra cá, vem pra festa, não sei o que lá, vou fazer uma galinhada. A gente não come carne. Mas, assim, é um lugar que você sente muito afeto. Então, por esse afeto que dá vontade de contar a história. Sobretudo a mãe dela. Porque quando a gente foi apresentar o filme no Encontro, no programa da Fátima, a mãe dela foi toda maquiada, gente. Escova, sabe? Toda perfeita. Para levar a filha. Para ver que... Você fala assim... Isso, que bom que o futebol me deu isso. Porque me trouxe de novo esse contato. Eu, como jornalista, que agora eu já não sou mais, sou documentarista, que é esse contato com... que o Brasil tem de melhor, que é o povo. Que são as pessoas, que fazem os memes maravilhosos, que faz tudo. Porque é o que tem de... É contar a história. E como aquela menina, e a gente percebeu isso nas nossas redes sociais, como várias meninas começaram a seguir a nossa rede social, porque elas se sentiram inspiradas numa menina que nem é tão famosa quanto o cara que ela tem tatuagem aqui. Entendeu? Como é que a gente cria esse impacto, essa rede? Eu falei, gente, se eu tivesse grana para gastar uma grana, talvez eu contasse a história dela. Mas eu tenho outras batalhas, infelizmente, a gente não pode abraçar todas enfim, é isso. Passa pra cá que o Made in Várzea é como. Não, achei brilhante você com R$300, meu lindo. Eu quero contar a história daquela menininha ali, ó, que eu sei que ela vai virar. Já vou colar na família lá, vou fazer a história dela. Maravilhosa. A boleira ali, ó. R$300, mas R$300 já tudo? Não, não é possível. R$300 já é gasolina, comida... Não sai de luz, né, gente? Uma diária para a Yolanda, para a Flavinha, esteticista, e um jogo de futebol. E os 3 dias choveram, o tempo ficou igual nas 3 diárias. Foi tudo Você já tinha esse equipamento? Tem o meu outro diretor ali. Mas você já tinha... é o segundo diretor. Mas você já tinha, tá de prova já ali, tinha equipamento? Equipamento, sim. Ah, já tinha. Não, com esse dinheiro tendo que ter o próprio Não. equipamento e a própria Fiquei aqui equipe suando, que está no filme faz tudo. Só aqui no espinha, né, gente? R$300. Não tem como. A equipe já está todo mundo ali dividido para fazer tudo. Cada um tem o editor, tem todo mundo dentro da equipe. Existe futebol de burca já? Nos países árabes? Existe. A gente foi para o Paquistão, a gente gravou com uma jogadora de futebol. Existe tudo, gente. Existe no tudo. futebol. Acho que no Esse Irã, seria o meu próximo no Irã sonho, tem uma talvez, briga né? pelo futebol de salão. Nós tivemos aqui em Santos, em 2009 ou 2010, a visita da seleção da Palestina. Treinou, inclusive, contra o Santos. E não era exatamente uma burca, mas era adaptada, digamos Mas assim. fora do coberta. campo elas estão de burca. No campo, Sim, mas elas Gente. são cobertas de qualquer forma. Segura a emoção, Deira. Vamos devolver para o público, mas eu também dou a chance para o Alexandre, se você quer responder, se você tem um Não, sonho. Eu queria só falar um ponto, você falou sobre a mídia, e assim, como faço parte da mídia, eu te falo, a mídia, infelizmente, só mostra aquilo que as pessoas leem e consomem, e não deveria. Eu, como jornalista, eu tento fugir disso, sabe? Eu tento contar histórias que as pessoas não... que não vai dar ibope, mas são necessárias de ser contadas, sabe? Então eu vejo essa diferença exatamente porque, por mais que estejamos passando por um momento muito difícil, eu acho que as pessoas estão se unindo mais e estão cobrando dos lugares. Tipo, eu quero passar na Globo a Copa Feminina, sabe? Eu quero ter o direito, e eu vi isso acontecer, eu quero ter o direito de não trabalhar na hora do jogo, para ver as meninas jogarem, sabe? Então eu acho que essa cobrança obrigou a mídia a dar visibilidade, e eu acho isso maravilhoso, sabe? Eu acho isso maravilhoso. Eu não vejo isso como algo negativo, eu vejo muito positivo. Porque é isso que eu falei, é um começo de uma longa estrada, mas é um começo, entendeu? Então, eu acho muito positivo que isso tenha vindo para a mídia. E só para responder a tua história, como eu disse para a Maria, eu falei, olha, eu quero entrar mais nesse universo, assim, para entender, sabe? E realmente denunciar, sabe? Fazer meu papel de jornalista de denunciar a falta do Estado nesses lugares. Porque o Estado está em diversas maneiras. Se for nos jardins aqui, você vai encontrar o Estado em vários lugares. Mas você vai para a periferia, o Estado não está, sabe? Principalmente no esporte.
Então, a minha ideia como jornalista é denunciar isso, assim, sabe? E por isso que eu sempre falei para ela, vamos manter contato e você me manda tudo que conte comigo para fazer o inferno. Assim, sabe? Denunciar, fazer barraco, eu adoro. Jornalista adora fazer barraco também. Adoro. Então, a minha ideia é isso, assim, sabe? É ficar como um quarto poder mesmo de denúncia. Sim. De ficar em cima e cobrar o Estado para falar, você tem que pôr aqui sim. Passa seu WhatsApp, amigo. Última pergunta, nosso tempo está acabando, o público, você faz parte dessa conversa, quem quer fazer a última intervenção aqui? Estamos aqui. Primeiramente, parabéns aí a todos. A respeito do radar, pela importância que a gente viu, né? A gente aqui de São Paulo tem uma noção, né, por baixo, pelo que passou no filme. Não tem como ter algum apelo lá junto às autoridades para revitalizar o local, porque uma obra como essa não pode morrer assim, ou estar jogada dessa forma, né? Cara, eu acho que o grande problema lá foi que o radar era o Eurico, né? E quando ele morre, misteriosamente, assim, como que ele morreu pra ele? Ele morre num incêndio que ninguém sabe explicar a causa e ninguém sabe dizer de onde veio, o que aconteceu. Desculpa a correção, não é um incêndio, ele foi incendiado. Então, é diferente. Existem... Não. Assim, não foi provado nunca, mas a teoria mais sincera é essa. Ele foi incendiado, mas nunca se foi provado, a investigação nunca chegou a uma conclusão. E ele não tinha herdeiros, ele não tinha nada, e o clube acabou por isso, porque ele morre. Então você não tinha como continuar, né? Mas é isso, até hoje, assim, tudo leva a crer que foi um incêndio criminoso, que ele foi morto, mas nenhuma investigação chegou ao ponto. Até por isso a gente não coloca no filme, por não ter a clareza de 100% do que foi, não dá para cravar, sabe? Agora a gente pode achar que tá ali, né? Assim, como a gente acha que o Bolsonaro foi eleito com fake news e com tudo mais, você também não pode cravar. Então, você diz aqui, assim, no papo de bar, mas no cinema você não podia botar. Mas é exatamente isso que a gente, assim, é muito nebuloso o fim do radar. E aí o clube fica abandonado, realmente, depois é comprado, invadido, e aí hoje é o que sobrou dele lá, que é um esqueleto com a plaquinha ali, com o nome quase caindo, e segue o jogo, assim. É uma história que merecia ser contada, mas que está morrendo. E assim, com nossos atuais políticos cariocas, fica mais difícil ainda a gente tentar fazer alguma coisa, né? Se o cara quer tirar os livros da Bienal, você me imagine o radar, que só tem mulher, né? É fogo, né? Não tem nem o que dizer sobre isso. E por isso que eu achei até bacana lá no Rio, no Cinefute, o filme que ganhou o curta-metragem era um filme sobre um time LGBT do Soccer Boys. É um filme muito bacana. Quem tiver a oportunidade de procurar e assistir, é um time do Aterro, né? Botafogo, né? Tá no Futura Play esse. Isso. Parceria com o Futura, isso aí o menino falou lá na premiação. E é uma questão também ser muito importante de ser tocada e de ser trabalhada, porque também é uma inclusão de pessoas que também amam o futebol, que não têm um espaço e que sofrem pelos dois lados, né? Porque o menino que é gay tem dificuldade de jogar e ele é excluído de todas as formas ali nos dois âmbitos, né? Então, eles estão buscando o espaço deles de construírem uma própria liga, que é a Champions League Gay, que já está acontecendo e a gente espera que consiga prosperar nos próximos anos e que eles tenham o espaço deles como o futebol feminino conseguiu nesses últimos anos. Muito obrigado. Eu preciso encerrar. Como que é? Eu só queria, antes de agradecer a todos vocês, a vocês também que aqui estiveram conosco. A gente faz o Cinefute há 10 anos, a gente acompanha e contribui muito para a causa do futebol feminino. Essa sessão, todo ano, é esse sucesso que foi mais uma vez. Nós começamos a monitorar, de certa forma, os filmes que chegam para a gente. Ano passado nós tivemos 5 dos
dos filmes do festival dirigidos por mulheres. Esse ano a gente tem 10, a gente dobrou. E eu acho que a nossa observação não deve ser apenas nas diretoras dos filmes, porque as equipes estão repletas de mulheres, mesmo sendo um diretor homem e o tema não sendo futebol feminino. Assim como também foi muito surpreendente ter muitas mulheres dirigindo filmes que não são femininos, né? Então, tudo isso está acontecendo e isso é muito bom, sabe? A fala do Rodney é uma fala muito estimulante para todos nós, a gente está resistindo. Os festivais do Brasil, vocês viram na nossa vinheta ali a nossa mensagem, fazemos questão de dizer que somos trabalhadores e trabalhadoras da indústria audiovisual do Brasil, e somos, né? Então, o público nos legitima com a presença, vendo filmes, compreendendo a importância da cultura e do audiovisual. Então, eu queria deixar essa última mensagem aqui para vocês e devolvo para você encerrar. Obrigado. Como eu disse, é um festival invicto. Invencibilidade é uma grande forma de ganhar um campeonato também. Então, vamos continuar ganhando, prestigiando, frequentando, né, participando desse auditório também, está sempre aberto com todos esses temas, né? Existem milhões de temas a serem pesquisados, desde futebol LGBT, de homens trans, indígenas, norte, sul, leste, oeste, porque aqui ainda a gente está num reduto São Paulo, Rio de Janeiro. Então, prestigiem o cinema, prestigiem os museus, né? Aqui a gente também produz conteúdo audiovisual, não com a intenção de ser um produto, né, assim, bonito, editado, mas pensar que, de repente, é fonte dessas entrevistas que vão ser utilizadas depois nos cinemas ou na televisão. Obrigado pela presença de todo mundo que cruzou aí, né, Maria? São Paulo toda para estar aqui, mas sendo bem homenageada, que lindo. E continuem, o festival não acaba hoje, ele continua, e continua ano que vem, e que vem, e que vem. Vida longa esse festival.